Bom, pessoal, esse aqui é um videozinho de gestão de put comprada, tá? E aí, esse vídeo, ele tá no contexto de ser um vídeo secreto, lá na nossa jornada de desafios semanais, e no contexto de ser um vídeo específico de membros. É o mesmo conteúdo, tá? Só que eu resolvi deixar aberto, mas secreto, uma versão, e também deixar exposta, né, a versão para membros, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, esse vídeo aqui, ele é no contexto em que a gente tem call vendida, aí a gente vende put para equilibrar e trava num pozinho lá embaixo, tá? Eu travei, passou o tempo e agora eu vou gerir esse pozinho de put. Essa é a ideia, tá? O mercado subiu, o pozinho não serve mais para nada, a gente vai gerir ele, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que vai tratar a aula, né? Então basicamente, put pozinho, deixa eu pegar aqui e virar assim, ó. Put pozinho, né, que a gente está cobrindo, usando ele para cobrir a margem, de margem furada, tá escrito aqui FUDI, DA, mas é margem furada, a renda, como é que a gente vai fazer renda lá na frente? Bom, a parte da renda, vocês já viram lá no vídeo do desafio dos semanais, que a put lá em cima, depois eu vou fazer um vídeo específico, mais resumidinho, a put lá em cima, ela é capaz, né, de você gerar renda, porque ela vai valorizando e a gente acumula cada vez mais de 4 em 4 meses. Tá? Bom, dito isso, agora a gente vai ver o que fazer com as puts lá embaixo, que é aqui. Tá? Essa put aqui, a gente tem o caso específico que a gente vai estudar, a gente tinha 470 C120, na verdade era B117, a gente vendeu a O122 para poder subir o strike das calls. Só que a gente não ficou confortável e compramos 400 N112 aqui, tá? Que é N112. Beleza? Que foi o quê? Serviu para 3 semanas. A gente começou a operação dia 28 de janeiro. Então, teria primeira semana de fevereiro, segunda semana de fevereiro. Na terceira semana de fevereiro, isso aqui expira e a gente rolaria essa posição, tá? Que a gente vem rolando de tempos em tempos. Até aqui, o que importa é a posição, mas a gente viu que a gente comprou put pozinho para nos segurar durante algum tempo. Tá? Vamos dar uma analisada nessa put pozinho que a gente comprou para dar uma segurada. Bom, deixa eu ver se eu falo aqui. Não, tá bom, acho que é por aqui, tá bom. Tá. Vamos pensar o seguinte. Essa aqui é a história da operação, tá? Nessa operação, ela começou, a gente estava lá no 119, a gente estava com B117, tá? Só para deixar registrado aqui. Então a gente fez o quê? Vendemos O122 e com o dinheiro que a gente recebe aqui, a gente consegue subir R$ 3 a posição aqui para ser 120 na rolagem. No mesmo strike não dá não. É porque na rolagem a gente já fica mais de R$ 1 à frente, cerca de R$ 1 à frente, e depois já recebe quase R$ 2 aqui, conseguimos subir 3. Pegamos um pouquinho da grana e compramos, aqui que está um detalhe, esse pozinho a 0,7 centavos. Tá? Isso é importante de perceber. A gente comprou proteção por 3 semanas por 7 centavos. Se a gente tivesse comprado proteção, né, por mais tempo, a gente teria pago, lá dia 28, estava 18 centavos essa O112. E agora a gente está pagando 13. Tá? Só para a gente ter noção de que se a gente comprar com antecedência, a gente gasta menos, tá, do que aqui. A gente pagou 7, depois pagaria 13, e de fato eu comprei mais 13. Tá? Então, a posição ela veio até no dia 28, começou aqui, e lá no dia 3 de fevereiro, a gente comprou mais 470 O 112. Tá? E pagamos aqui em torno de 13 centavos. Beleza? Só para a gente ter esse registro aqui, para a gente dar uma olhadinha ali na frente, que mais na frente eu vou falar uma coisa. Só um instantinho que eu vou dar uma tossidinha aqui. Bom, tendo feito isso, tá, tendo entendido que a gente passou um pouquinho de tempo, a gente foi lá no dia 3 de fevereiro, tá, e comprou mais proteção aqui, não tinha necessidade, a minha ideia era ter rolado, só comprei. Tá? Comprei, gastei R$ 60 e tá bom. Quando chegou a hora da rolagem, a BOVA ficou no range entre 120 e 122, até por volta do dia 14 de fevereiro, e já era a hora que eu ia rolar a posição. Nesta rolagem de posição, a O122
estava valendo rolar. Falei, poxa, eu consigo segurar um tempinho essa aqui. Até porque essa proteção já está aqui e essa proteção já está aqui. Eu tenho uma extra por mais uma semana. Falei, então você segurar uma semaninha aqui faz toda a diferença. Tá? E aí, o que acontece? Na hora que eu fiz a rolagem só da call, né, só fiz a rolagem da call e lancei a put, entrou muita grana. Tá? Eu fiz essa rolagem, aqui está escrito assim, né, para traduzir a letrinha misericordiosa do gafanhoto, sem recomprar. Eu fiz isso sem recomprar. Entrou dinheiro, com esse dinheiro eu seria capaz de comprar P12, aproximadamente 280 P12. O dinheiro que saiu dessa rolagem aqui de call e lançamento de put sem recomprar a antiga é o suficiente para comprar 280 P12. Ora, então, o que a gente tem aqui? Metade da posição já está coberta. O que é isso aqui? 470 e 280. É um boost horizontal. Então, de certa forma, eu acabei fazendo um boost horizontal para trás, para baixo, para OTM. Tá? Tudo bem, não é assim, não é regra, mas eu falei, poxa, só que eu peguei um pouco a mais e comprei logo 350. Então, sem recomprar o 122, o que fazer com o dinheiro? Comprar um P12. E essas 470 O122? Ora, se eu recomprar essas O122, ela está num risco, tá? Com essa O112 que eu comprei no dia 3 de fevereiro lá, ela está no risco de R$10, que era o risco original aqui. Então, a N112 valia 1 centavo, só para a gente ter os parâmetros aqui, ó. Na hora que eu olhei isso, falei, peraí. Se eu compro aqui 280, isso aqui já virou um boost horizontal. Na verdade, é um booster reverso. É o inverso do booster reverso. Na verdade, sim, mas é um booster horizontal com essa aqui. Se é um booster horizontal com essa aqui, também eu posso olhar esta proteção com essa. Então me sobrou N112, O112 e eu estava de olho na P115. Por que eu botei essas três cotações aqui embaixo? Dá para a gente fazer essa análise. Ó. Ora, a N112 está 1 centavo, já era. O que vai acontecer com a O112 que dá 9 centavos? No dia da operação, ela está 9 centavos, essa aqui. Ó. Tá? Isso aqui entrou novo. Eu fiz a rolagem, isso aqui entrou novo. Na verdade, comprei 350. O que eu vou fazer com isso? Se eu ficar parado com a O112, ela vai desvalorizar o ponto daqui a um mês. É a N112, ela vira 1 centavo. Perde 90% do valor. Agora, se eu jogar para frente, se eu olhar para frente e pegar 9 centavos, me ajuda em alguma coisa com a P115, que estava 29 centavos. R$3 acima de strike, mais um mês para frente. Falei, não, dá para usar esse valor. Vamos ver o quanto é importante o uso desse valor quando a gente tem residuais. Tá? Olha, primeira coisa, eu não preciso pensar em enrolar tudo. Por quê? Porque eu já estava exposto em 470. Tá? Eu já estava exposto aqui, ó, em 470. Aí quando eu fiz isso aqui, eu comprei 350, não comprei nem 280, eu comprei 350, então seja metade. Falei, vamos tentar pensar o seguinte, se eu já comprei metade de proteção ali, eu posso pegar e tentar subir, né? Manter alguma coisinha dessa. O que a gente vê aqui? Que 3 vendidas dessa aqui, dá para quase comprar uma dessa aqui. Então 3 aqui dá para comprar quase uma. Não dá para comprar uma, mas dá para quase, 27 centavos. Falei, quer saber? Vou jogar. Então, eu peguei 470, ó, 112 que eu tinha comprado, que é put lá embaixo, então estava aqui, ó, 122 eu tinha vendido, 112 eu tinha comprado. Peguei isso aqui e subi para 115, tá? E recebi R$42 aqui, das 470, e vendi, desculpa, as que eu tinha comprado, e recomprei aqui por 29 centavos, jogando um mês para frente, R$3 para cima. Gastei só R$27. Beleza. Se eu fiz isso, daqui a um mês, o que vai acontecer? Tá? Não, desculpa, eu fiz isso. Isso aqui eu fiz, tá? Então, beleza. 1 para 3, tá bom. Então, eu aceitei. 1 para 3 era quase 0,0. Eu aceitei transformar o quê?
Eu tinha uma comprada minha aqui, eu aceitei trocar por duas vendidas, por duas compradas. Então, uma O112 eu troquei por, desculpa, duas O112 eu troquei por uma P115. Troquei. Só que eu gastei. Isso tem valor considerável, inclusive. Agora, e se eu ficasse parado? Vamos fazer só para a gente ter noção da comparação. Em termos de comparação, olha isso aqui. Se eu ficar parado daqui a um mês, para cada uma que eu vá comprar aqui, eu tenho que vender 9 daqui. Então, é inviável, virou pó mesmo, virou pó do pó. Eu fiquei com isso aqui e falei, quer saber? Deixa eu pegar isso aqui. Como a N112 ainda dura mais uma semana, eu falei, poxa, além disso, a BOV estava no 124, tá? 87. Bom, o que aconteceu agora? Eu ganhei 240, né? Esta posição original, ela já tinha sido trocada aqui. Gastei R$ 60 já para trocar essa posição por aqui. Isso está dando lambuja, né? Que serve para manter aqui. Essa aqui, essa outra put, já ganhou estudo de put. Falei, quer saber? Vou vender 120 N122W4 próxima semana. Então, além de eu ter que gerenciar a O122 a mais, eu vendi 120 porque eu comprei 240. Com esses 120 que eu vendi aqui, eu recebi 45 centavos. Ora, para manter isso aqui, eu gastei 42. Pense que eu não comprei 350p. Por exemplo, poderia não ter comprado 350p. Peguei R$ 42, comprei P115, de certa forma, metade. E vendi metade aqui. Né? Agora foi um booster horizontal invertido. Olha só que maluquice, né? Então eu peguei, vendi o que eu tinha comprado, comprei um mês à frente, R$ 3 acima, e já vendi mais próximo um pouco da linha do dinheiro. A BOVA estava no 124, mas já vendi N122W4. Recebi R$ 45. Mas perceba o seguinte, eu vendi só metade. Só metade. Por que você vendeu metade, Gaf? Porque se cair, eu aumento mais um lote. Eu posso, inclusive, se cair, por exemplo, cai muito, é só uma semana, isso aqui é 120, eu vou rolar logo. Se cair muito, se não cair, eu ganho com a rolagem. Se cair, eu vou pegar e vou aumentar a exposição. Até quanto eu posso aumentar? Até 240. Porque vai entrar dinheiro, eu posso rolar, subir mais o strike dessa aqui, por exemplo, ou jogar para frente. Então, é mais ou menos essa ideia. Não façam isso, assim, eu estou mostrando um trade um pouco mais avançado, tá? Mas tomem cuidado para fazer isso. E qual o risco da operação, então? Vamos pensar aqui. Tá? Então, você perceba que eu ganhei R$ 18. Lembra aquele 60? Já está pagando. Aquele 60 já foi pensando nisso quando eu lancei. Tá? Então, agora, ó, porque eu já pensava, vou ficar segurando mais essa proteção aqui, já subiu. Beleza. Então, olha só, como é que era o meu risco inicial? Eu tinha um estrango aqui, olhando para put, era O122 com N112. Eu tinha um delta estrutural, uma diferença de estrutura de R$ 10, uma queda vezes 460. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Eu rolei, subi no strike, ajustando melhor a posição call e put, só que o que entrou de grana aqui, eu comprei 350p12. Eu fiquei deficitário aqui em R$ 40, que não é um problema. Não é um problema. Pelo que eu ganhei aqui, só de strike aqui, foram 940. 470 vezes R$ 2. Aqui, tá travado. Não tinha trava. Olha a diferença de trava daqui das duas. Então, essa posição aqui, essa posição é aceitável. Aqui eu estava lá embaixo. Então, olha, agora eu tenho 350 de 470 de delta estrutural menos 2. E só 120 aqui estão descobertas. Beleza? E por fim, aquela maluquice aqui que eu fiz, olha, 400 O 122, 240 P 115, é o novo risco, né? Era esse risco antigo. Agora, ó, esse aqui eu meio que travei, com pozinhos, né? Só que agora, olha o nível de trava que a gente tem aqui e com a rolagem, tá? Agora, aqui ficou o quê? 470 O 122 com 240. Não está tão bom quanto isso aqui, tá? Aqui não está tão bom quanto isso aqui, mas aqui também melhorou muito. Então, de certa forma, isso aqui é o quê? Isso aqui é um booster horizontal. Na verdade, um booster diagonal. Um booster diagonal sendo aproveitado. Mas eu ainda tenho aqui
as 470 por uma semana. Então, conforme for agora, nessa última semana, dependendo da situação, pode ser que a rolagem dessa história toda aqui seja suficiente para melhorar muito essa posição. E aí eu perpetuo ali embaixo mesmo. Baixo do strike, na linha do dinheiro, e vou subindo aqui. Vamos, cenas do próximo capítulo. Se der errado, esta posição não é tão ruim quanto essa, e aí a gente resolve com a call. E aí vem o último detalhe. O que aconteceu aqui, então, em termos de risco? Eu tinha 470, ó, 122, está travada, igual estava travado aqui. Isso aqui está travado ainda. É ruim? É travado ainda. Só que a bola está acima, está lá no 124. Então, para mim, mais uma semana aqui não é um problema. Tá? Sendo que essa aqui, ela ainda tem mais uma semaninha, até a sexta-feira. E essa aqui, ela está travando, ela vai virando pó e vai ficar acoplada aqui. Então, olha, esse risco está igual ao original. Eu aumentei aqui quanto de risco? 120. Estou descoberto em 120, concorda? 120 eu estou descoberto. Ué, mas olha o que eu tenho aqui. 120 vendida, com 240 comprada. Então, aquele 120 que estava aqui, está aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui, 120, N122, mais 120 P15, né? N122 com P15, tudo bem, é um delta estrutural de 7. É tirável R$ 1 por mês. Então, delta estrutural de 6. Mas aí eu tenho que me gerenciar aqui. Agora, e as outras 120 puts que sobraram? Eu já fiz a setinha aqui, para não dar spoiler. Elas entram onde? Elas entram aqui, ó. Entenderam? Então, isso aqui, de certa forma, tá 2/3 travado aqui no 120 e falta só um pouquinho aqui. Então, ela está totalmente coberta. Por enquanto, essa aqui está totalmente coberta. Vamos ver cenas do próximo capítulo. Mas, muito provavelmente, a rolagem disso aqui, mesmo que eu jogue para baixo e aumente o tamanho do lote, vai me propiciar melhoria nesta posição aqui. Aí, com isso aqui, eu vou gerenciar, ou até melhoria nessa posição aqui, para que eu consiga gerenciar essa aqui. Né? E deixa de ser aí fica um booster horizontal, de fato, booster diagonal, de fato, de uma semana, essa aqui vai ter mais 2 semanas para isso aqui vencer, mas eu vou ter várias rolagens, tá? Na linha do dinheiro. O detalhe aqui é o seguinte: se cair, eu tenho que gerenciar o aumento de posição dessas posições, tá? E aí, isso aqui eu vou ter que, numa queda, eu vou ter que me virar para usar também as calls da posição para ajudar aqui. Mas em termos de notional, vocês viram que eu melhorei, tá? Em termos de notional. Não é perfeito, porque isso aqui vai vencer na semana que vem, mas a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Por fim, isso aqui não estou pretendendo abranger o mundo, porque tem muito conhecimento aqui, tá? Mas, Gaf, o que eu preciso estudar com o tempo para entender isso aqui? Olha, algumas coisinhas. Conclusão, tá? Para a gente fechar aqui só para um videozinho curto mesmo, para vocês entenderem que é um movimento muito pensado, tá? Existe uma janela de risco que eu estou aproveitando de mais uma semana da N112. Tá? Ela carrega ainda, inclusive, bastante valor. Existe o tempo a favor, extremamente a favor, principalmente na 470 O122 e na 120 N122 de W4. Então, eu coloquei 600 puts a meu favor de tempo. Existe a questão das coberturas, que tem que ser aprimorado o estudo disso. Tá? Então, isso é tudo que mais estudar. E Carinieri. O que é essa palavra Carinieri? É uma estudiosa também do mercado de opções, alguém citado pelo mestre, tá? Nosso mestre de derivativos, em que a gente entende essa translocação, variação do strike, aceitando aumentar um pouquinho o strike, né? Piorar um pouquinho a situação, aumentar um pouquinho o notional, melhorar o strike, mas aumentar o notional, para poder gerenciar. Como eu tenho 240 P15, uma semana aqui eu posso, por exemplo, eu jogo 160 na N118, depois 240 na N, isso é gerenciável. Tá? Então, esse é um estudo que a gente tem que fazer mais avançado de Carinieri. Tá? E aí, a questão da tesouraria, que é resolver as coisas aos poucos. Então, esse conjunto de coisas que eu deixo aqui como conclusão. O que eu deixo? Enriqueça em partes, pequenas partes, grandes ganhos, tá? Pouco risco. Então, o que aconteceu aqui? Brotou 240 P15, 115, e brotaram, né? E brotaram aquelas 350 P120. Da parte de baixo, está nascendo coisas. E lá em cima, o que vocês viram no vídeo?
a parte de cima também ela aumenta a quantidade. Então, essa gestão de put, tanto pozinho quanto lá em cima, né, tanto cobertura quanto pozinho, vai nos propiciar grandes riquezas em pequenas partes. Beleza? É só esse recado. Eu sei que é complexo, é um videozinho para vocês guardarem, tá? Eventualmente eu vou trazer mais situações em que eu faço aproveitamento de puts, tá? Claro, vai ser a coisa mais natural do mundo, ainda mais nosso desafio, mas aproveitem bastante esse tipo de conteúdo. Valeu, galera. Um bom final de semana, uma boa semana e uma boa jornada para todos aí, bons estudos. Abração.